Bom dia, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um encontro de estágio aqui comigo e com o Pedro Quintino, que logo vai entrar com a gente, para conversar sobre um tema extremamente importante, mais uma vez, um tema quentíssimo que nós conseguimos pincelar para conversar com vocês, para estudar com vocês nessa manhã, nessa quarta-feira. Então já vou aqui para a gente iniciar mais um estágio no papo, né, com esses conteúdos tão bacanas que nós estamos separando aqui para vocês. Bom dia, Pedro, tudo bem? Bom dia, Lud. Tudo bem? E você, como é que tá? Tudo bem também. Beleza, vamos Então, lá. vamos lá para mais um, né? Hoje é o nosso segundo encontro para quem está chegando agora. Todas as quartas-feiras eu e o Pedro estaremos aqui, como se fosse um estágio mesmo, uma coisa de prática, de temas quentíssimos ligados também ao CPC, à prática civil, que é tão importante para o nosso dia a dia, que não é ensinado dentro da faculdade, né? E hoje nós separamos um tema bacana, que é a aceitação de tanta tecnologia, como que os juízes têm aceitado tudo isso, os tribunais, o legal design, o visual law, o que que é isso, como se aplica, quando deve, quando não deve, porque a galera ainda está um pouco receosa, né, de tudo isso, como utilizar, se está sendo 100% recepcionado, se não está. E por isso que nós separamos esse tema aí. E também uma notícia que nós conseguimos ver no final do nosso encontro da semana passada, né, Pedro? Sobre petições, redações jurídicas, né? Como que todos os juízes... teve uma crítica, na verdade, né, Pedro, de uma petição aí. Enfim, esse é o tema de hoje, sem mais delongas, sem mais apresentações. Vamos iniciar nosso encontro de hoje. O primeiro ponto que a gente separou é, inclusive, essa notícia de que um juiz comentou que um advogado não sabe escrever e tem uma petição ruim. E aí eu queria saber assim de você, Pedro, como onde estava esse contexto, por que que ele falou isso, qual foi esse tipo de petição e o que é considerado uma petição ruim. Em primeiro lugar, essa é uma notícia muito triste, né? A gente que é advogado, você vê a sua classe, né, sendo não representada, mas noticiada por uma petição ruim, o juiz falando que é, o advogado que escreveu não tem mínimo conhecimento da língua portuguesa, não havendo concordância verbal na peça. Poxa, Pode chorar. não é um estudante. Aí pergunta, pô, e o filtro da OAB? A prova da OAB não faz um filtro de qualidade? Tá aí a resposta. Então, ele está habilitado profissionalmente pela Ordem dos Advogados do Brasil, mas ele não tem ainda requisitos mínimos para advogar. Uhum. Habilidades básicas da língua portuguesa, por exemplo, para redigir uma petição inicial. Aqui é um caso, né? Depois a gente pode compartilhar a notícia, tem inclusive a sentença, saiu lá no Migalhas essa notícia, lá Sim, no dia 30 de março, logo depois da nossa live, a gente pegou a notícia e falou, a gente tem que falar disso, sim. né? Porque é a prática, né? A petição inicial, você vai começar um processo com a petição inicial, a sua apresentação para o judiciário, poxa, é a sua identidade, é o seu nome que está lá vinculado. Aí você vem uma petição ruim, no caso não deu nem inépcia aqui, né? O processo foi e parece que deu até litigância de má fé, porque Uhum. o advogado entrou com esse processo, mas na verdade o cliente dele já tinha recebido o reembolso de uma passagem aérea, de alguma viagem, alguma coisa assim. Então já tinha recebido dinheiro, não tinha mais, né, o motivo para acionar o judiciário, mesmo assim ele foi lá e o juiz devia estar também pistola com ele, né? Falou, pô, você me entrega aqui uma petição É. horrível dessa e ainda não tem nem direito E aqui tem dentro. tudo isso na prática, né? Os juízes, eles acabam se familiarizando com a gente, com o modo que a gente vai, Sim. porque o que Uhum. o pessoal diz na prática é o seguinte, que o advogado, ele é o primeiro juiz da causa. Não sei Uhum. se você já ouviu isso, se você passa isso no seu escritório também, mas a gente tem que ter um filtro Tem que ter um filtro, do exatamente. como a gente vai passar isso para o Poder Judiciário e também se tem necessidade.
Tem muitas coisas É? que eu ensino para a galera também para ir para o extrajudicial, porque Uhum. alguma notificação, alguma coisa já pode resolver ali. Então tem todo um contexto, né? A gente não sabe exatamente todos os detalhes, É. mas de qualquer forma é uma coisa que acontece sim na prática. Petições ruins, processos desnecessários, e tem que ter um filtro. E a gente não vê esse filtro na prática justamente porque a prova da OAB não prepara. E assim, ela serve para isso? É. E é um caso para o pessoal, a sentença é pública, né? O ato da sentença, então ela está disponível. Uhum. Então, depois a gente pode compartilhar a notícia do Migalhas, porque lá dentro tem o clique aqui que você consegue abrir a sentença. Ah, sim. Foi Uhum. de Santa Rita do Passa Quatro. Então, é algo assim interessante para o advogado, para o estudante ou para o advogado aí que está começando, falar, cara, deixa eu ver onde ele errou para não errar igual. Sim, é. Quais foram as falhas, os vícios que estavam presentes ali, porque, veja, circulou numa rede nacional, entendeu? No Migalhas, no maior portal aí hoje de notícias jurídicas, circulou, então não é legal Não, para e o vira nome do motivo de advogado, chacota, vira né? motivo de chacota, não é legal. Então, se você quer construir uma carreira profissional, né, especializada, esse é o famoso como não fazer. Então, requisitos básicos, sim, não são nem jurídicos, é língua portuguesa, de Uhum. concordância verbal. O juiz falou que é inteligível, não dava nem para entender o que ele queria dizer. É uma das Uhum. causas, inclusive, da inépcia da inicial, né? É Quando muito os importante fatos são, mencionar. são totalmente assim, desconectados, né? A narração não tem nada a ver com o pedido. Não, o que chegou aqui na minha mesa? O que é isso? Né? O juiz pode pedir para emendar ou mesmo, né, já dá para encerrar ali pela inépcia da Sim. inicial. Né? É uma parte mais técnica do Ah, é processo uma coisa civil, que todo mas mundo tem acesso também, né? exatamente, O cliente tem exatamente. acesso. Uhum. Qualquer pessoa que pesquisa pelo nome, pelo seu nome, tem, Luiz, tem acesso a tudo? Não, mas tem coisas que dá para ver. Essa notícia aí colocou na mesa uma coisa que acontece todos os dias em todas as varas do Brasil. Então, é uma coisa que assusta a É. gente. Mas, Não, ao mesmo tempo, é um tema que a gente separou para falar aqui, justamente para preparar vocês para isso. E uma das coisas que veio assim com muita força, essa questão do legal design, do visual law, não é só pensando em uma forma muito mais fácil de ler e tudo mais. É uma porção de coisas que fizeram para as pessoas realmente conseguirem. Ó, em vez de ficar repetindo, em vez de ficar procurando palavra difícil, ao invés de ficar tentando. Porque eu acho que as pessoas se perdem muito nisso, Pedro. Em uhum. tentar deixar o mais difícil possível, na maior linguagem jurídica possível. E aí acaba se perdendo, fica sem sentido, depois não sabe como formular os pedidos, né? Depois não sabe se coloca ou não uma tese, quanta jurisprudência coloca, e aí aquela petição vai completamente bagunçada. Enquanto, na verdade, em 3, 4 páginas, com Uhum. essas tecnologias também, a pessoa conseguiria levar de uma maneira muito mais tranquila e não fica mal visto porque é uma petição pequena. Eu demorei para Muito pelo entender isso. contrário, exatamente, exatamente. Na busca da própria eficiência, aquele princípio do menos é mais, o menos é mais, ele é fundamental nesse momento, desde que você saiba o que é o menos, né? É, O menos, na verdade, não é fazer algo, vamos dizer assim, rápido, enxuto e tirando partes importantes. Você tem que limitar o que é o menos. O menos é é, mais quando o menos está bem definido. Quando você deixa bem organizado ali, né? Os fatos com o direito vinculado, você não precisa ficar repetindo, não precisa ficar trazendo nada de grandes complexidades. Ainda mais não. aqui nesse caso, era direito consumidor, né? Cancelamento de voo Nossa, por causa da gente. pandemia, coisa simples, sabe? Gostosa de fazer. E o cara Gostosa, conseguiu exatamente. tomar ali, o juiz, inclusive, mandou oficiar para a OAB, Um né, para a pito. OAB adotar as medidas cabíveis ali, falando que o advogado que subscreveu não é o mesmo advogado que a Constituição fala. Então, é bem interessante o que o juiz foi na sentença. Falou, o advogado do 133 da Constituição não é esse que escreveu aqui. Ou seja, Meu Deus, eu ia chorar a vida inteira se fosse pra você mim isso. é uma porrada, profissionalmente você vai
pro chão, porque Exatamente. você confundiu ali um monte de coisa na hora de fazer sua petição inicial. Então, você tem que ter esse Uhum. profissionalismo, tem que ter esse cuidado com a sua imagem, né, pessoal, profissional, dentro do seu campo de atuação. Aqui, no Sim. caso, é um exemplo, todo mundo veio falar, não vou seguir esse passo. O juiz não entende, ele fala assim, ó, aparentemente há um pedido de dano moral. O juiz não consegue nem Aparentemente. identificar, aparentemente, ou seja, a Não, linguagem gente, está então de tão fato. obscura, tão complicada, então, assim, beira o absurdo mesmo, sabe? E aí, Uhum. enfim, vale a pena, vamos deixar o link aí para todo mundo dar uma olhada. Quem tiver o token consegue até acessar na íntegra, né? Aqui você consegue ver só a sentença, mas se você pegar o Sim. número do processo e jogar lá, né, não vai ter segredo de justiça, nada, bem tranquilo, você consegue ver, inclusive, essa petição inicial. Só que você precisa do login do advogado, né? Se for Sim. processo público, você não consegue ver essas peças. Mas quem tiver o login aí, advogado, trabalha no escritório, peça aí pro advogado. Então Uhum. você entra lá e vê como Não, que é mas essa a petição gente vai inicial. colocar o link aqui pro pessoal ver. Né? E isso não é para de nenhuma maneira afastar a galera da prática, pelo contrário, é para trazer vocês para esse universo para ter a base, que é o mínimo desse sentido que você tem que ter, dessa Uhum. noção de português, de conseguir passar, de conseguir dar um sentido, porque não é só sentar ali, pegar um modelo, copiar e colar. Por isso que eu falo que é É. muito complicado a utilização de modelos em excesso, porque cada caso é um caso. Uhum. Peraí que tá. Voltou? Voltou. É. E Eu isso não perdi o que começa você falou. só. E isso não começa só na petição. Uma boa petição não começa de fato na petição, começa lá no atendimento, que você tem que pegar Uhum. muitas informações, muitos detalhes. Às vezes você fala assim: ah, atendi a pessoa ali rapidinho, no batidão do dia a dia, vou dar entrada no processo dela porque ela está com pressa, precisa de uma liminar, enfim. E aí faltam informações. Depois não tem como colocar isso lá na frente, depois de uma audiência, expor um fato que não está ali, que ele existia antes de tudo, mas que você, por falta de preparo, não É. conseguiu levantar isso. Então a petição não começa só ali na hora que você Uhum. senta na frente do computador e de fato vai começar. Ela começa É. bem antes. É. E é aquilo que a gente fala, né, Lud, da vala comum. Então, aqui, o pessoal consegue visualizar quando a gente fala que tem muito advogado aí na vala comum, é isso. É que esse Hum. aqui veio à tona, veio à superfície. Mas quantos processos Hum. falhos, com uma linguagem totalmente inadequada, uma linguagem jurídica pobre, que estão É, aí circulando? É que essa surgiu e apareceu aí na mídia. Mas estão muitos assim. Então, é que você falou, não é para assustar, pelo contrário, é para ver que precisa de muita gente boa e competente ainda. sim, Tem espaço de tem gente boa. espaço. Né? E se a gente fosse dar uma dica, Lúcia, assim, como advogado para o nosso estagiário do escritório, o que a gente falaria com essa petição aqui, com essa notícia? Primeiro, português. Tá? Antes de pisar na sala de aula do primeiro ano do curso de Direito, sua preocupação é o português. É um instrumento, é a ferramenta que você vai utilizar para se comunicar dentro do judiciário. Então, bora estudar português, não tem jeito. Sim, Dois, aquele filtro que você falou. O advogado é o primeiro juiz da causa, porque você vai ter ali as informações do cliente, você tem que extrair do cliente, mesmo o cliente às vezes não querendo dar informação, você tem que ter a argumentação e a articulação para extrair dele. Para aí então ver se tem o direito ou não. Que aqui o caso, exato. o português estava errado, tudo errado, linguagem errada, e não tinha nem o direito. Piorou. Evidentemente não tinha nem direito, claramente não tinha direito. Ou seja, ficou até comprovada a má fé. Então foi assim, o pacote completo do que não fazer na O petição inicial. desastre. Né? Língua Exatamente. portuguesa, não teve nem formatação, ao que a gente vai falar aqui na sequência, o próprio juiz fala, sequer formatou a petição inicial, deve ter vindo aquela Meu coxa de retalho lá, Deus. totalmente bagunçado. E o filtro jurídico, técnico. Uhum. Então é isso que a gente tem que passar assim, para o estagiário. Assim, olha, é isso aqui, É, a gente vê não pode muita fazer. questão Né? do português, que tem que ser mínimo, né? A Uhum. base, enfim. Mas a gente vê muito também a questão da técnica.
A gente vê muita pessoa fazendo pedido no Jack que não precisa. A gente vê muita pessoa Uhum. pegando um negócio. Gente, tem pessoa que pega coisa do CPC lá de 74 e coloca no meio Uhum. sem contexto, sem embasamento, sem nada. Então, se for para deixar mais uma dica aqui, e até complementando o que o Pedro falou, é essa atenção no atendimento. Eu não recomendo atendimento pelo WhatsApp, recomendo online, sim, é super comum, né? Ainda mais depois de pandemia, o atendimento online eu até prefiro nos dias atuais. Mas ali pelo WhatsApp, começar, o que aconteceu? E aí, então tá bom. Você tem direito sim, vamos entrar com a ação, vou mandar a procuração aqui para você assinar, você me manda uma foto. Gente, pelo amor de Deus, É, não tem como ter um filtro é. técnico e jurídico com essas informações tão rasas. Uhum. Precisa de uma coisa mais aprofundada, precisa de um detalhamento e uma atenção, porque sem isso você não consegue ser nem o primeiro, nem o segundo, nem o É. terceiro juiz da causa, não consegue. E tem que ver que é responsabilidade do profissional de ir atrás. Sim. Eu tenho contato aqui no WhatsApp, facilita, vou pegando as informações. Não, usa o WhatsApp para complementar uma informaçãozinha pontual aqui ou Até ali. porque Não perde tenha dinheiro, tanta né? potência lá dentro. Eu falo Exatamente. assim, você não quer levar no amor, então leva pela questão do dinheiro. Se você começa a atender a pessoa no virtual aqui, pelo WhatsApp, pegando informaçõezinhas, tentando pincelar, acabou. Teu É. atendimento já não vai ser uma coisa que a pessoa vai pagar e muito menos ela vai querer falar, Uhum. nossa, não confio nesse advogado, vou atrás de outro, porque foi tão rápido. Porque gente, a maioria dos clientes hoje já tem esse filtro. Então ele já vai com um Sim. preconceito, né, do Uhum. advogado. Uhum. Então essa preparação tem que ser, no curso eu falo isso, para todo dia que se eu for falar, o atendimento é uma das principais coisas. E esse acompanhamento também para você conseguir É. depois levar uma petição de qualidade para o judiciário, né? E essa petição é muito legal, na hora que ela sair, é como se fosse um filho mesmo, né? Que você vai parir. Então, por mais simples que seja, então, vai evoluir, vai dar um direito, de repente, para o seu cliente, vai gerar uma satisfação correta, tudo bem dosado. Uhum, Mas e é gostoso, é isso que você falou, Lúcio, de usar o CPC lá, o antigo, né? Nada uhum. de. É, o advogado tem que ter essa intimidade com o processo civil. A gente falou isso no primeiro encontro. Essa intimidade é muito importante, ter essa vontade, esse tesão de trabalhar com as Uhum. regras do jogo. Porque na hora que você está naquele jogo, pô, o negócio fica legal ali, fica gostoso, fica tudo fazendo Vai no sentido. automático, vai É, tudo, as peças vão se encaixando, né? E E o sobre juiz essa quer jogar, questão, né? Isso que é legal. O juiz quer sim, jogar. Se ele vê que você é um bom jogador, cara, ele não vai é adorar. inimigo. Ele não é inimigo. Ele está Quando eu lá pronto para comecei, receber. eu falei, meu Deus, gente, o juiz deve olhar isso aqui e falar, nossa, aqui mais um processo do escritório e tal. E não é assim, a não ser que você já esteja queimado, que leve esses Uhum, processos sem pé nem cabeça, aí sim, não adianta. A é, prática é isso. Você acha que o juiz é uma pessoa muito distante? Não é. Você acha que o promotor é uma pessoa muito distante? Não é. Ele vai saber teu sobrenome, vai, ainda mais cidade pequena, né? Quando a cidade é uhum. pequena, pior ainda. Tem um juiz para todas as competências, então fica Já visto, não adianta. conhece, exatamente. Não tem como. A logo, E né? A logo do seu escritório tá lá, seu nome tá lá. Você fica conhecido. Então, como fica eu falei, a gente fica triste ao ver uma notícia dessa, porque a classe está sendo exposta de uma maneira pejorativa. Muitos, né? negativa, O leigo, muitas vezes, já vê o advogado com uma imagem um pouquinho, né, queimado. desgastada. Então a gente fica assim chateado. Mas Sim. por outro lado, você falou, significa que tem muitos advogados aí, mas tem também espaço para pessoas competentes, É. profissionais. Que tem um Porque mínimo tem de muita gente preparação, naquela né? vala comum, Às vezes as exatamente. pessoas podem estar assistindo aqui falando, nossa, mas é uma realidade muito distante, estou muito despreparado. Não, gente, é uma base aqui, esses encontros que nós estamos toda quarta aqui, enfim, já é uma base super importante. Você já tem Uhum, dois pontapés, que esse foi na semana passada, esse é o segundo,
para começar a estudar esses temas, se aprofundar nesses temas. Ah, Lud, mas eu não tenho um estágio. A gente está aqui para isso, É, para auxiliar da melhor maneira possível por meio desses encontros. E também a gente fica sempre disponível para tirar dúvida, enfim. Então não é, é para dar um medo. Muito pelo contrário, é para preparar. e vendo essa distância que muitas vezes o aluno ou o estagiário coloca do advogado, tudo, é, eu tenho plena confiança de que os nossos advogados, nossos estagiários atualmente aqui no escritório fariam uma petição inicial bem melhor do que essa. Porque a Ah, gente isso já treinou é um eles, sucesso, né? entendeu? Porque a gente treinou eles, a gente foi ajustando o português, foi ensinando isso, corrigindo Uhum. uma deficiência aqui ou ali. Hoje nós temos assim, a tranquilidade de passar uma petição inicial. No caso aqui, igual consumidor, cancelamento de voo, que é bem tranquilo, como eu falei, é gostosinha de fazer, gostosa de fazer Uhum. uma ação típica, petição típica que você dá para o estagiário, né? E que ele vai gostar de fazer também. E tenho certeza que os nossos estagiários aqui, por exemplo, não tem nem carteira da OAB, eles têm um profissionalismo maior do que esse advogado aqui. Mas é isso que a Infelizmente, prática né? é isso que Mas a prática concede, por isso é, que é tão importante buscar esse conhecimento e se preparar para esse universo, porque imagina se fosse você nesse lugar, você que está aí acompanhando a gente. Imagina se é o teu nome, o teu escritório, porque tem jeito de achar, gente. Às vezes na notícia não tem o nome do advogado para não, né, para todas as regras existentes aí, mas tem jeito de achar. Hoje a gente consegue não. encontrar tudo. E a gente fica até preocupado, Ludi, como professor, se de repente é um aluno seu que fez isso. Aí a gente tem Verdade. liberdade para ligar e falar, olha, não foi assim que Tá de você fez, não, sacanagem, você tá de está de brincadeira. sacanagem. Né? Você não é, poxa. Mas, bom, foi para Santa Rita do Passa Quatro, não aconteceu aqui na nossa região, esse lado positivo. Mas, ó, só para finalizar, olha como que o juiz aqui terminou essa sentença. Uhum, Ele colocou, condenou a parte autora em multa por litigar de má-fé de 10% do valor da causa. E determina a imediata expedição de ofício ao OAB com cópia da petição inicial e desta sentença, para que adotem as providências que entenderem necessárias diante da péssima petição inicial, conforme anotado acima. Então, o juiz, mesmo assim, deu a pau nessa petição inicial, meu merecidamente, Deus. merecidamente, e que sirva de lição, né, para os estudantes, estagiários, inclusive aí, os novos advogados, para ter essa cautela. Né? O menos é mais, domina o menos. Não precisa dominar o mais. Domina o menos que você vai Uhum, fazer um excelente trabalho, uma excelente petição e vai fazer a máquina girar a seu favor. uhum. E Vai fazer essas parte do questões que jogo. a gente separou também para falar da tecnologia, para quem ainda não sabe, existem muitas adaptações, muitas coisas novas também, de utilização do design gráfico dentro de petições. Então, são linhas do tempo, cronogramas, organogramas, vídeos, códigos, enfim, várias coisas que as pessoas estão utilizando. E a opinião que a gente pegou aí do Poder Judiciário, que saiu uma notícia também na Folha de São Paulo, que eles têm recepcionado sim isso, mas também sem excessos. Porque eu acredito que também a gente não pode pegar uma petição e transformar ela em um desenho, tão somente. É, Então não tem, até porque não é nem no nosso alcance. Então todo mundo vai ter que fazer um curso super, hiper, mega de design hoje para conseguir fazer uma petição. Não é esse o ponto. O ponto é de deixar muito mais transparente, uma forma muito mais interpretativa. Às vezes você coloca, eu tenho até um material, eu já até passei para muitas pessoas que estão inscritas no e-mail, mas posso colocar aqui depois também para vocês, que compara uma petição com o Visual Law, o Legal Design, e sem. Então, uma com é muito mais interpretativa, muito mais fácil, muito mais visível a questão também das linhas do tempo. Às vezes você pega um processo com sucessão, inventário, por exemplo, tá com 10 anos em andamento. uhum. Você pega ali aquele processo no meio do caminho, como que você vai fazer isso? Como que você vai resumir isso? Porque o juiz, ele não, o juiz fala assim, ó, manifeste as partes aí, dá um resumão aí para mim, porque eu tô mais perdido que vocês. Acontece isso na prática. Então, como que você vai pegar tudo isso e colocar em só texto, só texto, só texto? Isso acabou demonstrando o tanto que os processos ficam longos e ruins. Essa tecnologia veio para nos ajudar, mas
os juízes já estão deixando aí de cara nas notícias, que é Uhum. com limite. Essa foi uma notícia que a gente trocou uma ideia ontem no WhatsApp, a gente falou assim, vamos falar amanhã também. Saiu na Uhum, Folha de São Paulo, né? Juízes aprovam recursos gráficos no direito, mas sem excesso. E uhum. aqui a gente está falando que português é a ferramenta base, né, igual no primeiro caso da notícia que a gente comentou aqui, mas também vamos colocar, as ilustrações, os recursos gráficos também são uma forma de linguagem que podem auxiliar no próprio português também. Você falou, você tem aquela linha cronológica lá, aquela história, narrar os fatos, você coloca Nossa, assim 2, 3 parágrafos ou 2 páginas, às vezes é cansativo. Não que você não cansativo. vai fazer isso, você faz isso, continua. Sim, Então, a não é gente que já você estava está abrindo acostumado mão com do isso, português, né? você faz isso. Mas depois você vai trazer uma ilustração simples que não vai tomar espaço, não vai É, ser eu já vi um gibi, né? Não vai até. transformar num gibi, né? É, Uma revista em quadrinhos, mas é algo para falar, olha, o que nós falamos aqui está demonstrado nessa linha do tempo. Então, auxilia na visualização, na compreensão, no mapeamento do todo. É um sim. elemento a mais para trazer essa Eu já vi compreensão. pessoas, advogados, porque eu estou implementando isso ainda, viu, gente? Às vezes vai, Lourdes, tá, todas as suas petições estão assim? Não. Eu estou buscando formas de colocar isso dentro das minhas petições e no meu dia a dia. Em contrato, procuração, essas coisas eu já consegui. Eu já criei modelos que deixam muito mais fácil. Porque o contrato, por mais que a gente coloque toda a nossa linguagem jurídica, toda a nossa dedicação, nossas regras, leis, enfim, ele não é feito para pessoas do mundo jurídico. Ele é Uhum. feito para pessoas de negociações, locação, empréstimo, enfim, várias coisas. Compra e venda. Então, tem que ser uma coisa mais digerível. Então, colocar quadros ali, contratante, contratado, multa, uma letra maior. Tem a questão das cores também. Enfim, se a gente for pegar esse É, tema aqui, fica 4, 5 horas dentro só da questão do design mesmo, de cores, enfim. Mas tem advogado que antes de começar aquele contexto, ele já coloca uma linha do tempo em ou faz um cima, quadro resumo com as principais um quadro informações, destacando as resumo. principais datas. Tipo, vou pedir a liminar, mas por quê? Não coloca só o pedido liminar, que a gente costuma colocar Uhum. lá em cima, né? Ele já deixa ali em 2, 3 linhas um resumão. O juiz É. vai começar a ler já sabendo o que a pessoa quer lá no final. Uhum. Então, são várias e várias formas que devem ser usadas com cautela também. Não vai fazer um É. gibi, não Depende vai da fazer um. ação, né? Depende É. do que está Tem que envolvido. ter Se um você filtro, é uma coisa consegue nova. É. resumir isso em gráfico, em tabela, em organograma, como você falou, as formas, né, de elementos, você tem que dominar o Word, tem que dominar o PowerPoint, ou mesmo outras ferramentas, né, para criação. E Uhum. aqui, nossa notícia é bem legal, porque fala que alguns juízes também, uma iniciativa de uma juíza de Anápolis, lá no TJ de Goiás, ela, ela vem se utilizando recursos, elementos gráficos nas sentenças. Nossa, ótimo. E o feedback das partes é no sentido de que, pela primeira vez, entendi 100% do que saiu do judiciário. Ou seja, É, é a mesma sentença, vara da família, mesmo isso que acontece. Ao colocar um elemento gráfico, aproxima nossa. a linguagem do judiciário daquele que não domina a linguagem técnica, muitas vezes. Uhum. Então você vai entender onde que estava o seu direito naquela linha do tempo. E deixa muito mais rápido. Porque às Muito vezes a mais gente fala assim, rápido. nossa, mas por que vocês querem escrever de uma maneira mais fácil, deixar uma petição mais visual, se vocês são formados para isso? Mas não é essa a questão, gente. Não é esse o ponto. É de deixar muito mais rápido. Uma petição que o juiz demoraria 2, 3 horas para ler, com o design demora meia hora. É. Fica muito mais. Até o estagiário, o assistente ali, consegue resumir de uma maneira muito melhor. Então, É. enfim, são muitas tecnologias, muitos pontos, mas essa questão do português, da base, é muito importante e a gente trouxe aqui realmente para aproximar, não para distanciar, para vocês realmente começarem a pesquisar, se envolver dentro do processo civil também, ler processo, entender, e nós vamos deixar tudo disponível aqui também para o pessoal conseguir entender mais ainda, que a gente não consegue trazer aqui, né? Um telão, com tudo, É. enfim. Mas é para ficar muito mais gostoso, muito mais legal para todos vocês participarem.
mas a gente traz depois. Então é uma coisa que sempre, uma aula vai puxando a outra, a gente vai construindo, não são temas sem pé nem cabeça, tudo aqui tem um objetivo, que é transformar e trazer vocês para dentro de um estágio mesmo. E esses temas não estavam na pauta, vamos dizer assim. Eles surgiram ao Não longo da todos, né? semana, É, né, com as duas notícias. A gente pegou duas notícias reais, né, de quarta-feira passada exatamente. até ontem, né, que saiu essa notícia. E aí a gente falou assim, Quentíssimas. vamos falar, porque isso aqui é prática do processo civil, os Uhum, dois. Né? Então, e com tem tudo a ver certeza. com a proposta aqui, né, do estágio. São coisas que a gente passa aqui no escritório para os estagiários. O português, a questão do filtro, vamos resumir assim o encontro de hoje. O português, a importância do domínio da linguagem, o filtro, que você tem que fazer o filtro técnico do direito que o seu cliente tem ou não tem, Sim. né? E também a questão da utilização de recursos gráficos. São bem-vindos, mas você vai ter que ter aquela intimidade e saber quando utilizar, né? Uhum. Sentir se é adequado ou não. Porque às vezes você coloca um organograma que pode mais confundir do que ajudar. Não, Você pelo vai amor ver de que, Deus, gente. às vezes, passa para um colega aqui do escritório, falou, o que você acha que ficou mais claro ou não? Porque às É, vezes tem aquela ação lá com um monte de gente lá no polo passivo, tal, uhum. litisconsórcio, aqui, família, sucessão, às vezes você quer colocar aquele gráficozinho falando, né, quem é o morto, quem está vivo, quem tem direito, quem não tem, então você faz aquele organograma. Então você tem que saber desenhar também. Se você não tem essa facilidade de criatividade, não tem problema, explora a sua linguagem ou peça ajuda Sim. para alguém fazer. Né? Mas entenda qual que é o seu perfil, a sua identidade, o seu estilo e não faça como o nosso colega fez naquela petição inicial. É isso, gente. Em resumo, é isso. Semana que vem nós temos mais um encontro. Nós já temos alguns temas assim, mas sempre pinta alguma coisa É, quentíssima, né? E a gente acaba a pincelando para gente tinha trazer que aqui trazer para esse tema. vocês. Eu não vou conseguir subir hoje para o YouTube esse encontro, mas o quanto antes eu subo, eu aviso a galera, quem não é inscrito, se inscreve lá no link na bio, porque eu acabo mandando depois e nós vamos mandar esses links dessas notícias dentro desse e-mail também, tá, gente? Então fiquem à vontade para responder, para mandar dúvida, porque nós estamos aqui para isso. Então o tema de semana que vem fica surpresa aí. A gente não vai revelar ainda. A gente tem uma lista assim, mas às vezes acaba surgindo novas coisas, novos É. temas. É sempre importante passar o que é real, o que acontece dentro dos nossos escritórios para vocês aqui realmente sentirem o estágio. E quem quiser sugerir algum tema também, né, É, Lud? Manda é lá verdade. nos nossos Instagrams, né, no Instagram, inbox, ou sim. nos comentários, temas de processo civil para a gente debater aqui. É isso aí, gente. Semana que vem a gente tem mais um, no mesmo horário, às 8h30, aqui, ao vivo. Convidem os colegas, os amigos, indiquem para cada vez mais esse conteúdo chegar para toda a galera aí que realmente quer sair da faculdade preparado para esse universo do processo civil real, né? De verdade. E depois pode ver no YouTube, né? No YouTube ou no IGTV também, né? Fica aqui, agora ele já Fica aqui sobe também. automaticamente, mas depois no YouTube é mais fácil para digerir, por isso que eu tô subindo para lá, mais fácil o pessoal conseguir assistir e trabalhar, assistir e fazer outra coisa. Então eu deixo lá no YouTube também para todos vocês. Assim que eu subir, eu aviso aqui a galera e mando no e-mail também. Combinado. Beleza, então, gente. Obrigada, Pedro, mais uma vez. Até semana que Valeu, vem. Ludi. A Até. gente Valeu. solta o tema aqui um dia antes, para que vocês possam acompanhar tudo na próxima aula, no próximo encontro, né, de estágio no papo. Estamos aí. Valeu, Ludi. Brigadão, pessoal. Um bom dia a todos. Bom Bom dia a trabalho. todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.